Olá, pessoal, tudo bem? Sérgio Hart aqui da Cena Digital, com mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena e trazendo hoje o Marcelo Hirata, CIO do IRB Resseguros. Marcelo, prazer em tê-lo aqui conosco hoje. Sérgio, muito obrigado pelo convite. O prazer é todo meu de participar desse evento tão marcante para a nossa tecnologia. Obrigado. Bom, para quem não conhece o Marcelo, ele é natural de Paranavaí, né, do Paraná. Ele é graduado em Administração de Empresas e Tecnologia de Informação, com pós-graduação em Análise de Sistemas e MBA Executivo. O Marcelo ele tem mais de 30 anos de experiência em TI e desenvolveu a carreira dele em empresas nacionais e multinacionais, como JP Morgan, Vivo, General Electric, Ticket, Vodafone. O Marcelo está há quase 3 anos na liderança de TI do IRB Brasil e, nesse período, ele iniciou e implementou vários projetos e ações relacionados à transformação digital. Para quem também não conhece o IRB é uma empresa privada de capital aberto, é o maior ressegurador do Brasil, com 80 anos de mercado e 37% de market share. O IRB atua nas principais linhas de negócio de resseguro e é referência por sua solidez financeira e conhecimento técnico. Eles têm sede no Rio de Janeiro, escritórios em São Paulo, Buenos Aires, Londres e contam aproximadamente com 450 colaboradores. O IRB ele teve um lucro líquido em 2019, teve uma expansão de 44,7% e passou de 1,763 bilhão. Né? Então, após essa introdução aqui, Marcelo, mais uma vez um grande prazer ter você aqui conosco. E eu queria abrir a nossa conversa com a pergunta clássica, né? Quais foram os fatores que levaram o IRB a querer se transformar digitalmente? Muito obrigado, Sérgio. Mais uma vez, prazer estar aqui. Foram vários fatores que levaram a essa aceleração da transformação digital, né, no INE. Ou seja, olhando um pouquinho lá para trás, em 2017, após o IPO, a empresa estabeleceu uma nova estratégia de levá-la para um novo patamar de oferta de produtos e serviços. Né? E para que essa estratégia fosse atendida, ela passou por tecnologia, num processo de identificação de oportunidades que possamos melhorar nossa eficiência operacional e também de desenvolver novos produtos e serviços. Essa estratégia alinhada às demandas que chegaram em tecnologia geraram um portfólio de projetos e ações que foram priorizadas para que se tornassem de processos parcialmente manuais ou com uma tecnologia um pouquinho mais defasada para um novo modelo de digitalização, com processos automatizados, com melhor eficiência operacional e trazendo para a empresa um nível de qualidade e excelência antes não praticado. Então, esses foram os patamares. E também houve uma demanda de trazer uma mudança de mindset para a corporação. Ou seja, nós ainda estávamos dentro de um modelo de desenvolvimento tradicional. O mercado de seguros, resseguros, é um mercado muito tradicional. E nós gostaríamos de trazer um novo modelo de trabalho, passando por implementar metodologias ágeis, como Scrum, passando a desenvolver projetos olhando através de design thinking e fazendo com que as pessoas que estavam lá, tanto da área de tecnologia quanto colaboradores das demais áreas, pudessem também experimentar um novo modelo e um novo formato de desenvolver os trabalhos. Esses foram os principais alavancadores, Sérgio, de que nós tomamos essa forma para poder acelerar a nossa transformação digital. É interessante o que você está falando, porque normalmente os alavancadores são de 3 naturezas, né? Ou é o cliente que está forçando uma mudança, ou é a concorrência, ou é o próprio colaborador interno que está pedindo uma empresa mais ágil, mais digital, né? Senão ele vai embora.
E você está trazendo uma quarta alternativa, né, que é extremamente interessante, que essa alternativa é o alavancador institucional, né? Ou seja, para vocês Uhum. galgarem, né, um nível para IPO, vocês têm que mudar o patamar e se transformar numa empresa, né, digital para que possam cumprir com regras e também serem atrativos, o suficiente, né, para terem acionistas, etc. Então, é bastante interessante isso. Acho que é a primeira vez que, das entrevistas todas, que surge esse alavancador de transformação digital, que não deixa de ser um alavancador importantíssimo, né? Certamente, né? E como você bem disse, né? O modelo mais moderno, o modelo mais ágil e que você tenha redução, ou seja, melhore seu time to market na entrega de produtos e serviços, é um fator de análise e atratividade para investidores. E essa foi a estratégia que nós adotamos lá atrás, no final de 2017, início de 2018. Exatamente. E como que vocês se estruturaram, então, para lançar essa jornada, tanto do ponto de vista de estratégia, quanto do ponto de vista de governança? A TI teve uma reestruturação organizacional, vocês tiveram uma área de inovação, enfim, como é que vocês tocaram, a transformação digital? Bom, excelente pergunta. Ou seja, após nós definirmos a estratégia, como eu mencionei, nós organizamos a área de tecnologia em que tínhamos times focados, até daquilo que a gente chama um pouquinho de TI bimodal, né? Uma equipe que ficava na TI tradicional na operação e nós separamos um time que vamos chamar assim de inovação barra projetos, né? Para que eles pudessem trabalhar nessas novas frentes. A partir dessa organização de TI, nós começamos a buscar também este mesmo modelo para as áreas dos stakeholders envolvidos, porque muitas vezes também a área de negócios ela queria participar, mas também não sabia como. Então nós fomos lá, fizemos uma série de workshops, mostramos para eles como eles poderiam estar se organizando também e participando desse novo modelo. A partir de modelos utilizando os design thinking, nós conseguimos desenvolver squads de trabalho, né? Ou seja, hoje dentro da organização nós temos por volta de 10 squads trabalhando nesses projetos de implementação. Iniciamos lá atrás em 2018 e a partir daí esses squads tomaram corpo e volume para desenvolver todas as entregas e todas as atividades que para eles eram definidas. Eles estão estruturados de que forma, os squads? São por área da empresa? São por projetos. São por Isso projetos. significa que depois, mas o squad ele permanece desenvolvendo o produto ou eles se refazem depois? Existem dois modelos. Eles vão se refazer, dependendo, e existem alguns squads que vão se manter. Porque como são por projetos, existem áreas que demandam projetos continuamente para nós, principalmente a nossa área de subscrição, em que é onde nós trabalhamos a digitalização de produtos e serviços. Então, esses squads muito provavelmente devem se manter. Agora, existem outros squads, por exemplo, como nós estamos falando de automação para a nossa área de recursos humanos, ou melhoria de comunicação na parte de aquisição de processo, de validação de fornecedores em compliance, esses squads acabam depois se dissolvendo e a gente ir trabalhando com outras formas e com outras pessoas. Tá? Entendi. E esses squads, o que aconteceu? Depois que nós estabelecemos esses squads na organização, nós também criamos um modelo de comunicação, principalmente com os executivos, os principais executivos da companhia. A cada mês nós temos uma reunião de posicionamento em que essas atividades e todos esses squads são apresentado, né, o status para os principais executivos. Eles conseguem analisar os resultados já obtidos, os ganhos de redução em tempo de entrega, né, e também ver a inovação que é trazida, ou seja, antes, uma atividade que antes poderia demorar de 5 a 6 meses, hoje nós estamos fazendo em 4 semanas. Né? Então, foi percebido realmente o ganho deste novo modelo pela alta administração da empresa, o que fez com que esse projeto, esse modelo fosse cada vez mais comprado dentro da organização, para que agora
todos os novos projetos fossem implementados dentro da metodologia ágil, né? Usando Design Thinking e depois participando usando Scrum. O interessante é que eu sempre tenho dito para as pessoas, alguns projetos nós conseguimos trabalhar com Scrum, alguns outros projetos nós temos que ainda utilizar o modelo tradicional, Waterfall, seja devido à complexidade ou até o contexto. Mas eu diria assim, hoje nós temos um modelo bem organizado, estruturado, conhecido por todos e principalmente praticados, né? Existe uma disciplina muito interessante e mesmo as áreas de negócio, no primeiro momento, ainda duvidosas, hoje elas estão muito bem confortáveis, experientes no modelo utilizado e querem continuar trabalhando desta forma. Vocês contam com a participação permanente de Product Owners nesse processo? Sim, já foram eleitos Product Owners tanto dentro da área de tecnologia quanto dentro das áreas de negócio. Cada área hoje de negócio, seja ela de subscrição, financeira, riscos, ela tem um PO e esse PO ele faz realmente um trabalho importante de conexão e gestão dentro dos squads para nós atingirmos os objetivos dos trabalhos propostos. Entendi. Do ponto de vista de definição estratégica para essa transformação digital, você diria que a visão foi mais de atingir uma excelência operacional, né? Reduzir custo, melhorar processos, etc., ou uma coisa um pouco mais transformacional de um modelo de negócio? Me parece que vocês estão focando mais na excelência operacional, se não estiver enganado. Sim, essa é a primeira leitura, Sérgio. Uhum. Sim, ficar na excelência operacional, mas o grande driver foi realmente na inovação e fazer negócio de forma diferente. Eu quero dizer o seguinte, hoje, se nós olharmos o nosso negócio do IRB, que é um modelo, é um negócio de resseguros, as variações desse modelo de fazer negócio em resseguros são poucas, ou seja, eu entendo que o IRB já atingiu esse know-how e esse modelo de variações. Então, nossos debates e nossas discussões dentro da organização com os executivos era como nós podemos fazer outras coisas de forma diferente, né? E não só fazer o as is. Então, nós precisamos ter aqui novas práticas e modelos, produtos e serviços que nos deixem acima da nossa concorrência. E esse é um caso que eu quero citar no nosso processo de transformação digital. Nós hoje temos uma aplicação de sinistro que ela é totalmente inédita no mercado. Ninguém tem. Então, o nosso hoje cliente, ele consegue olhar, receber informações do sinistro dele, acompanhar isso como se fosse um carrinho de compras ou e-commerce, né? E todas as aprovações, consulta e alçada estão dentro, podem ser feitas através de um smartphone. Antes, o processo era ter um contato com o gerente comercial do IRB, entender como é que estava, ter que fazer consultas internas e o cliente ficava sempre com um ponto focal dentro do IRB. Hoje, não. Hoje, o cliente ele tem total autonomia, ele consegue entender, verificar onde está o processo dele e quando vai ser pago o sinistro dele. Então, esse é um projeto que nós desenvolvemos e implantamos no final de 2018, que traz um modelo diferente, um modelo de transformação, né? Um diferencial de mercado que a concorrência hoje não tem. Entendi. Uma outra coisa que me faz pensar aqui também é o seguinte, as pessoas que nos assistem, o pessoal tem tido uma curiosidade muito grande com relação à parte de dados, tanto do aspecto de analytics quanto do aspecto de LGPD. Há uma percepção dos nossos seguidores aqui de que quanto mais você desenvolve uma estratégia de dados, né, mais você também pode incorrer em riscos com relação à lei de proteção de dados das pessoas, né? No caso de vocês, como é que vocês estão lidando com isso? Vocês já chegaram no ponto de ter uma estratégia de dados, soluções de analytics e se defrontaram com esse tipo de problema? Sim, sim. Hoje, nós, no IRB, nós temos hoje todo um ambiente de Big Data e analíticos estruturado. Ou
seja, como você mencionou no início, nós temos 80 anos de história, são 80 anos de dados, e dados do mercado de seguros e resseguros, né? Ou seja, eu tenho dados que o próprio IRB gera e dados que eu troco com os nossos clientes. E isso fez com que nós tivéssemos, então, um Big Data enorme de histórico e de produtos e serviços dentro do mercado segurador. Em 2018, nós iniciamos uma jornada de deixar ou de permear com que a empresa ficasse compliance com a LGPD. Então, hoje, através de uma ajuda de uma consultoria externa, nós revisamos todos os nossos processos, nossas políticas e os nossos modelos de consulta de dados, de tal forma que todo esse processo estivesse em conformidade com a LGPD. Numa escala de 0 a 5, em que 5 é você está totalmente compliance, o IRB, numa medição, conseguiu atingir 4,5 de conformidade. E essa conformidade, ela não trouxe impactos à nossa consulta de dados, ou seja, nós, tecnicamente falando, não temos problemas de performance para colocar várias condições para analisar os dados. E também, uma vez que nós trabalhamos esse dado, existem processos internos estabelecidos para que, eventualmente, algum colaborador ou alguma aplicação não esteja trabalhando dados indevidamente ou esteja vazando informações, sejam elas de empresas ou de pessoas físicas, para que possa ser atendido a LGPD. Então, houve uma necessidade, melhor dizendo, de realmente você analisar o que são os requerimentos da legislação, como tecnicamente eu atendo isso e como, a partir desses dois inputs, eu crio um modelo de trabalho para que eu possa ajudar a organização, enriquecer esses dados, fazer com que esses dados possam trazer oportunidades de novos negócios, oportunidades de desenvolver novos serviços, análise de cenários, sem impactar a LGPD. E isso nós conseguimos ao final do ano passado, melhor dizendo, no meio do ano passado, e hoje nós trabalhamos dessa forma, ou seja, temos dados, trabalhamos bastante em cima desses dados, sem nenhum tipo de desalinhamento com o que a LGPD nos pede. Entendi. E, bom, aproveitando então a dica, vamos falar um pouquinho sobre os resultados que vocês obtiveram nesse prazo aí, né, de 2 anos, né? O que vocês conseguiram gerar de produtos, serviços para o IRB com a transformação? Legal. Como eu mencionei, eu já tinha mencionado um pouquinho atrás, né? Nós temos lá o nosso novo modelo, novo aplicação, projeto de sinistros, né? Em que você tem hoje todo o processo desenvolvido numa nova plataforma e integrado, seja ele no portal web, seja ele no smartphone, e toda a operação hoje é muito automatizada, né? Um outro processo que nós conseguimos desenvolver e implementar em 2018, início de 2019, foi o nosso modelo de precificação de propostas, associado ao modelo analítico. Ou seja, nós tínhamos um formato de utilizar várias planilhas eletrônicas para analisar oportunidades e propostas e efetivar a precificação. E todo esse processo de planilhas eletrônicas foi substituído em 2018 por uma nova ferramenta de analytics, em que nós fomos ao mercado, buscamos uma solução, modelamos essa nova solução de acordo com as nossas regras de negócio e hoje implementamos, e com a implementação dessa solução, melhor dizendo, um trabalho de precificação que demorava por volta de 2 semanas, hoje nós conseguimos fazer em até 4 horas. Então você veja o que isso trouxe. E mais do que isso, né? Ela não é estática, ela permite simulações. À medida que você começa a ver a precificação, acha que ela está um pouco alta ou acha que está um pouco baixa, como é que você cria dentro da ferramenta em momentos online cenários em que ele possa chegar ao, vamos dizer assim, ao preço que seja melhor para a nossa organização, né? Esse também foi um projeto que nós atingimos. Um outro projeto que eu gostaria de destacar, e até dentro dessa questão de dados que você mencionou, Sérgio, foi a implementação de uma solução de análise e modelagem e análise de catástrofe. Ou seja, a partir dessa solução implantada e
alimentada com os dados históricos que nós temos no IRB, hoje a nossa área de subscrição de grandes riscos, elas conseguem analisar, por exemplo, qual é o risco ou a probabilidade de ocorrer algum evento, por exemplo, na Flórida, em que há uma região muito grande de furacões, né, frequente de furacões. Qual o risco de acontecer furacões? Como é que foi o passado? Qual a tendência futura, né? Por exemplo, se uma grande empresa, se nós vamos buscar fazer um resseguro de uma plataforma petrolífera, né? E se a empresa está pretendendo colocar isso no mar ali no Golfo do México, qual o histórico que temos de algum tipo de incidente, furacão, maremoto, terremoto? Então, essa ferramenta, ela trouxe um poder de análise muito grande à nossa área de subscrição. Ela permite analisar todo um histórico e tendências futuras e fazer com que o subscritor, a partir desses cenários, tenha insumos melhores para tomar sua decisão de aceitar ou não uma proposta e aceitando qual a melhor precificação, né? E quando a gente fala também de transformação digital, né, novos modelos, eu não poderia deixar aqui de comentar sobre a jornada cloud. Em 2018, nós iniciamos uma jornada cloud na organização. A organização, quando eu cheguei, ela tinha um modelo de infraestrutura on-premises, né? E a partir daí, da minha chegada, nós vislumbramos que, para atender todas essas demandas e projetos que eu mencionei anteriormente, nós precisávamos também ter agilidade numa outra área, que é, né, a área de prover a infraestrutura. Então, nós iniciamos em 2018 a jornada cloud, finalizamos 2018 com alguns em ambientes migrados. Hoje, por exemplo, nossa base de dados já está migrada na nuvem e 2019 aceleramos ainda mais com algumas aplicações em produção para a nuvem. E a jornada 2020 vai continuar até o ponto que nós vamos analisar e avaliar se, inclusive, o nosso core system será migrado para a nuvem também. Então, todos esses pontos que eu mencionei foram ganhos de aceleração que nós trouxemos para a companhia, de iniciativas que partiram de TI a partir de insumos que nós recebemos do business, né, da organização. E agora o business gostou tanto desse modelo que cada vez mais nós recebemos demanda, né, e a TI passou a ser vista de uma forma extremamente estratégica para que o IRB continue nesse modo de trazer produtos e serviços inovadores, ter um diferencial em relação à concorrência e manter a sua continuidade de referência no mercado, certo? Eu acho que vocês têm um desafio também bastante grande, no sentido de que vocês trabalham, vocês fazem uma análise de risco de um cliente, de um contrato, e vocês fecham esse contrato dentro de cláusulas relativamente cristalizadas, né, estáticas, né? E como você vê com o Corona, né, hoje você tem mecanismos de você acompanhar dados de uma maneira não estruturada, ou seja, além de acompanhar os dados históricos, né, você também pode acompanhar dados não estruturados que estão acontecendo no presente para poder inferir, né, potenciais catástrofes, né? Só que isso não está amarrado no contrato que você fecha, né? Então, eu acho que vocês têm um grande desafio aí, que é também estender essa inteligência para a parte não estruturada das informações, concorda? Certamente, Sérgio. E esse é o próximo passo que estamos dando na estruturação de dados. Hoje, um dos diferenciais, quando nós conversamos com os nossos clientes, é olhar o nosso modelo de dados e estruturar esses dados também e ofertar cenários para os nossos clientes. Cenários que talvez nem eles tinham imaginado que nós poderíamos estar desenhando em conjunto, né? E isso nós trazemos de uma forma muito rápida, né? Até porque, como o ambiente está muito bem consolidado e performático, a questão de você analisar e montar condicionais para extração é uma forma já muito rápida de trabalho. Por exemplo, quando você fala nesse novo modelo, nesse momento que nós estamos vivendo, né,
Covid-19, todas as empresas olhando, hoje cresceu bastante a demanda de seguro de vida, né? Seguro de vida porque as pessoas querem ter uma opção de ter uma cobertura para o Covid-19. E alguns clientes já demandaram algumas informações para nós, que nós, a partir também de comunicação que nós temos com algumas empresas que são fonte de dados, conseguimos desenhar cenários de tendência, riscos, né? Percepções de até quando essa pandemia pode continuar, quando ela começa a decrescer, e ofertar esses tipos de informações aos clientes para que eles também possam tomar suas decisões. Entendi. Interessante. Você está dizendo que, em função da sua estratégia de dados, você está formalizando e expandindo um ecossistema de informações para poder gerar cenários, produtos e precificações, né? Então, o ecossistema ele é fundamental para isso, né? Interessante. Bem, Correto. vocês vivem de informação, né? Informação para vocês é tudo, né? Exato. Porque isso afeta direto o preço do produto, né? O risco é informação, né? Tá certo. Exatamente. E uma pergunta que eu teria para você seria o seguinte: desafios. O que vocês encontraram, estão encontrando pela frente e como estão resolvendo? Excelente pergunta. Eu acho que o grande principal desafio foi a mudança cultural na organização, né? Como eu falei, o IRB ele vinha de um sucesso muito grande, continua com um sucesso muito grande, num formato que era muito conhecido e consolidado. E aí você, a partir de um período, começa a criar ações de disrupção, né? E ações para que o modelo seja diferente, fez com que nós tivéssemos que ter um plano de change management corporativo muito bem estruturado e elaborado, para que as pessoas percebessem o benefício e os ganhos que esse novo modelo iria trazer para a organização e também esse novo modelo, os ganhos e benefícios que cada colaborador teria também. Então, esse foi um dos grandes desafios que nós enfrentamos, né? Porque a gente sabe que pessoas também não é só virar a chavinha que no dia seguinte ela está, né? Existe uma jornada de você trazer as pessoas para o teu lado, elas entenderem o modelo, comprarem esse modelo, né? E participarem do modelo também, né? Esse foi um grande desafio. E outro grande desafio foi uma demanda reprimida que a área de tecnologia teve que atender em pouco tempo. Ou seja, todos esses projetos que eu mencionei, o resultado foi muito grande, mas a complexidade e a quantidade de trabalho que nós tivemos que despender, tanto da equipe de tecnologia quanto das áreas demandantes, foi muito grande. Ou seja, e aí você coloca pressão, né? As pessoas se sentem pressionadas, pessoas que nós temos que gerenciar, entender o time de cada um, entender o modelo que cada uma trabalha, para que os squads não se perdessem, não se dissolvessem e os projetos parassem, né? Eu acho que esses foram os dois grandes desafios. Tecnologia, nós conseguimos trazer as melhores tecnologias, ou as tecnologias mais aderentes a que nós necessitávamos, né? Tivemos o patrocínio da auto-administração, o que ajudou bastante também, né? E tínhamos metas bem agressivas. Então, esses foram os grandes desafios dessa transformação que nós estamos vendo hoje. Eu tenho conversado com os colegas, né? E além dessa questão do apoio da alta gerência, do excesso de demanda, né? Que no início há um ceticismo grande e a demanda é pequena, e depois que você começa a comprovar o resultado, parece que a mesa vira e todo mundo quer para ontem, né? Os nossos colegas comentam muito sobre a questão cultural e sobre a questão da disponibilidade de mão de obra para você poder tocar e expandir as suas equipes, né, de inovação. Como é que vocês estão enfrentando isso? Isso constitui problema para vocês ou não? Essa questão de mão de obra é um ponto muito sensível. Realmente, eu concordo com os colegas, com os comentários, né? Ou seja, cada vez mais tecnologia tem sido demandada e buscar profissionais hoje no mercado também é um desafio, né? Eu acho que é um desafio tanto pelo conhecimento,
do perfil do profissional que você deseja contratar, quanto também das expectativas que esse profissional tenha para a sua carreira, né, para o seu modelo de vida. Eu posso te dar um exemplo aqui, por exemplo, que é o cientista de dados. O cientista de dados hoje é um profissional extremamente procurado, requerido, né, caçado a ferro e fogo, e muitos profissionais que se autodenominam cientistas de dados, se você depois conversar e ver a experiência deles, respeitosamente falando, e não tem nenhum mal nessa característica, são DBAs, né? Foram DBAs na sua maioria. E a gente fala, olha, cientista de dados não é só um DBA, né? Cientista de dados, ele tem que analisar várias visões de uma mesma base de dados, entender a partir daí situações que ele possa estar gerando de benefícios, mitigação de risco. Então, a procura de profissionais de mão de obra tem sido um desafio, né? Tem sido realmente uma competição muito grande entre as organizações. Nós daqui do IRB passamos por isso, ou seja, e faz com que nossa estratégia seja cada vez mais trazer pessoas para fazer uma formação. Hoje nós já tivemos, por exemplo, estagiários em que nós, por 2 anos, preparamos esses profissionais para serem treinados nas tecnologias e analytics, serem formados dentro da organização também, para que depois, efetivados, eles pudessem ser essa mão de obra que às vezes não encontramos no mercado, então nós preparamos ela para poder nos ajudar e crescer internamente. No caso de vocês, como vocês lidam já com risco por um aspecto de natureza do negócio de vocês, esses profissionais, né, que em geral são estatísticos, atuários, não sei, essas pessoas têm alguma facilidade ou interesse de adquirir skills de ciência de dados? É uma pergunta interessante. Na minha experiência dentro da organização, hoje eu diria assim que uma minoria, Sérgio. É mesmo? Alguns demonstraram interesse, mas a maioria se sente, vamos dizer assim, mais motivada a continuar o seu trabalho como atuário, como estatístico. Que é menos, né? técnico, né? Talvez, né? Exatamente, né? Não mexe com tecnologia, que é uma coisa que assusta, né? Exatamente. Eles ficam assim, mas será que eu vou conseguir, né, trabalhar com tecnologia? Será que... Assim, cara, a sua jornada aqui não tem tecnologia, é analisar informação, analisar dados, né? E a partir daí a gente desenhar cenários, né? Dentro desses cenários desenhados e propostos /aceitos, aí sim que nós vamos entender como a tecnologia vai poder alavancar e ajudar a organização. É interessante isso, né? Porque seriam excelentes candidatos, né, para fazer isso, né? Sim. Mas eles ainda têm, talvez, não todo entendimento, né, de todo o escopo, a amplitude que um profissional desse possa estar trabalhando, e aí eles preferem continuar na trajetória de carreira que eles desenharam. Uma das coisas também que eu percebo, até nas minhas próprias consultorias, quando eu vou fazer workshop e apresentação, é uma dificuldade do executivo hoje em dia, ou da pessoa que não é tecnológica, né, de entender o que está acontecendo no mundo, o que é a nova economia, consequentemente até engajar os altos executivos numa transformação digital, mas as camadas de baixo da companhia também se sentem muito desconfortáveis. Eu acho que o nosso sistema capitalista, né, no século passado, ele sempre foi baseado numa filosofia de Taylor, né? Ou seja, fabricar em grande escala, pouca padronização, alto volume, né? E a gente está indo para um mundo onde o cliente é rei, onde a diversificação e a personalização ela passa a ser uma obrigação do negócio, onde o cliente ele escolhe qual é o produto e o serviço que ele quer, de quem ele quiser, e ele tem meios para isso, ele tem informação. E isso foi tudo graças às tecnologias que surgiram com a internet e, algumas décadas depois, em função do que a internet possibilitou novos modelos de negócio, né? E a impressão que eu tenho é que as pessoas, os executivos, têm medo, porque não conhecem, têm medo e têm vergonha de dizer que não conhecem.
né? E eu estou começando a ver, a oferecer serviço de mentoria individual para executivos, para explicar para essas pessoas o que é a nova economia, o que é inovação, o que é transformação, o que é cauda longa, o que é efeito rede, o que é plataforma digital, porque as pessoas não têm uma compreensão disso, né? E aí fica aquela questão, como você articular hoje uma estratégia atual sem você dominar essas categorias minimamente, né? Como você vai fazer uma estratégia para isso, né? Então, eu acho que tem um campo aí também de aprendizado bastante interessante que eu estou atuando também, né? E aí, puxando dessa dica, eu te faria também a nossa última pergunta, que era sobre as lições aprendidas no caminho. O que você pode compartilhar com os colegas aí, com quem está nos assistindo? Bom, é muito boa essa pergunta, Sérgio, em linha com aquilo que você mencionou agora há pouco. Eu acho que nós do IRB aprendemos, dentro dessa nossa trajetória que iniciamos e continuamos de transformação digital, é que não tenha medo de errar. Tá? Eu acho que, como você falou, o erro ele te bloqueia, o erro ele não permite que você avance, né? E isso aconteceu conosco aqui. Ou seja, as pessoas tinham medo de errar, tinham medo que o erro trouxesse consequências, né, muito graves. E quando nós começamos a obter, primeiro, esse patrocínio da alta administração, de que, cara, vai lá, eu prefiro que tenha um time que erre, mas entregue, do que um time que não erre, mas não saia do lugar também, né? Então, essa mudança começou, nós começamos a trabalhar muito forte. Olha, vamos errar pouco, vamos, assim que errarmos, corrigir rapidamente, mas nós não podemos parar, né? Então, essa eu acho que foi um dos grandes aprendizados que fez com que nós alavancássemos, né, a nossa aceleração de transformação digital. E à medida que as pessoas viram que realmente, olha, erramos aqui, aí ficava aquele silêncio, aquela tensão. Gente, qual que é a solução agora? Como é que a gente faz? E as pessoas perceberam que ninguém buscava culpados ou que as consequências não eram aquelas que eles imaginavam, mas sim de acerto, buscar o acerto, buscar o resultado. Houve um grande aprendizado nisso. Eu acho que fez com que mudasse. E eu acho que um outro grande aprendizado é esse, né? Tenha muito em mente que a comunicação tem que fluir de todas as direções, né? Seja laterais, seja horizontais, né? Laterais ou verticais, para cima e para baixo, tanto para a auto-administração quanto para a base, né, da empresa, para aqueles analistas que estão lá, aqueles subscritores que estão lá, entendendo o que está acontecendo, por que eles estão fazendo esse trabalho, qual a importância da participação do papel deles, né? E deixando a auto-administração ciente e confortável com o andamento das atividades. Eu acho que a agilidade na comunicação, a comunicação assertiva e a comunicação, seja ela notícias boas ou notícias não tão boas, ela precisa fluir para que a empresa entenda o que está acontecendo e decisões possam ser tomadas a partir desses dados que chegam para a organização. Acho que essas foram as duas grandes lições que nós aprendemos dentro da nossa jornada. Bacana. Quer dizer que do ponto de vista de Covid, então, como a gente estava conversando antes, né, vocês não estão sendo tão afetados assim. Agora, vocês precisam fazer planos para a situação pós-Covid ou é a vida que segue normalmente? Como é que vocês estão enxergando isso? Realmente, graças a toda essa transformação, nós conseguimos, em um dia, colocar toda essa operação em home office, né? Sem nenhum tipo de impacto de performance, de acesso, de segurança, né? Como a gente falou da LGPD, né? Todos os nossas localidades estão trabalhando. Isso deu um conforto e deu uma segurança para que a empresa continuasse a sua operação. Então, hoje nós estamos operacionais, estáveis. E, sim, respondendo a sua pergunta, hoje nós já estamos trabalhando dentro de um comitê, né, de Covid-19 dentro da organização, de cenários de um retorno ao escritório, vamos dizer assim, né? Inicial, um estudo que nós estamos colhendo muitas informações, fazendo benchmark no mercado, mas já entendemos que quando voltarmos ao escritório, a vida vai ser um pouco diferente, não vai ser mais a mesma
que nós tínhamos quando saímos daquela primeira fase. Então, hoje nós já estamos trabalhando, permeando toda a área de recursos humanos, tecnologia, né, jurídico, compliance, de quando nós vamos voltar, como nós vamos voltar, né, e qual o modelo que será adotado daqui para frente. Entendi. Eu acho que isso é uma pergunta que todo mundo está se fazendo, né? Tá certo, Marcelo. Bom, Marcelo, eu queria te agradecer muitíssimo pela tua contribuição, pela experiência aí, pelo case sensacional do IRB, né? E como vocês começaram, o que vocês atingiram. Acho que foi muito bacana essas informações aí, certamente vão ser de altíssimo valor para os nossos colegas e para todos aqueles executivos que querem entender como ter sucesso, né, na sua empreitada digital, né? Te agradeço muitíssimo aí mais uma vez o seu depoimento, a sua presença e gostaria também de deixar aqui 3 recados para o pessoal, né? O primeiro recado, se você gostou, por favor, assine aqui o site e acompanhe, né, os nossos vídeos, que toda segunda, quarta e sexta estão sendo lançados vídeos dentro da série Transformação Digital Brasil em Cena, com cases de empresas aqui do Brasil de sucesso na transformação digital. O segundo recado é, se você tiver uma empresa que você acha que vale a pena a gente entrevistar, que é um caso típico de sucesso e de transformação, entre em contato comigo, deixe o seu comentário, que a gente vai entrar em contato com a empresa e vai trazer eles aqui para conversar também. E o terceiro recado que eu queria deixar para vocês é que o meu e-book, Transformação Digital do Conceituação, ele está disponível para download, é grátis, e vai ser, eu acho que uma fonte de informação bastante interessante para todo executivo, todo técnico, todos aqueles que estão numa situação de participar da transformação digital vão se beneficiar com o conhecimento que está lá. E, além disso, também tem um webinar sobre transformação digital, uma introdução que está disponível também, e tudo isso eu vou deixar aqui nos comentários, aqui no YouTube, ok? Então, eu queria mais uma vez agradecer muitíssimo o Marcelo, foi muito bom mesmo, e espero que daqui a pouco daqui a um ano a gente volte a conversar sobre mais coisas bacanas aí que vocês, né, têm feito, para você compartilhar com a gente, tá, Marcelo? Muito obrigado aí mais uma vez. Sérgio, eu que agradeço o convite, realmente foi um prazer estar conversando com você e com quem está acompanhando no canal. Espero ter contribuído e ajudado para que as pessoas possam ter referências para a sua jornada de transformação digital também. Grande abraço. É isso aí. Um grande abraço, muito obrigado a todos aí.